Voltamos com a notícia de frente e olha só, vamos falar das eleições 2020. 79%. Como? Vamos com a matéria do presidente Jair Bolsonaro, lá o discurso na ONU. É isso, vamos então, vamos conferir. O primeiro assunto tratado pelo presidente foi a pandemia de coronavírus. Em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. O discurso de Jair Bolsonaro durou 14 minutos. O vídeo foi exibido na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Bolsonaro também comentou o que chamou de politização da pandemia. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. O presidente citou o pagamento do auxílio emergencial. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas. E criticou a dependência do mundo pelos produtos chineses na área da saúde. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas nações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência. O presidente comentou depois a importância da nossa produção agrícola. A produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca. Produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. As queimadas na Amazônia e no Pantanal também ganharam destaque na fala do presidente na ONU. Jair Bolsonaro, como o Jornal da Record antecipou ontem, rebateu as críticas internacionais de que o governo não vem adotando medidas para proteger o meio ambiente e evitar o desmatamento. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Jair Bolsonaro falou ainda das dificuldades enfrentadas pela fiscalização na floresta. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. E concluiu o discurso com uma defesa à liberdade religiosa. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Certo, e esse é o destaque do Haroldo Arruda Júnior, não é isso? Foi muito esperado essa fala, esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Foi, sobretudo, um discurso previsível, afirmativo, defensivo, no sentido de defender o Brasil, defender o seu governo.
ele não desviou em momento algum de temas polêmicos como a própria pandemia da Covid-19, né, da questão do desmatamento, enfim. No geral, ele acabou abordando pontos importantes que certamente as pessoas gostariam de ouvir. Falou para uma plateia da ONU, chefes de Estado, e aproveitou exatamente isso para poder multiplicar as suas ideias, alicerçando as suas ideias em verdades. Ele logo começa o seu discurso dizendo o seguinte, que é preciso dizer algumas verdades, né? Ele alicerça o seu discurso também em dois valores bastante importantes, que é liberdade e democracia, e chama o tempo todo a população para poder entender o que é que foi feito com relação a esses pontos polêmicos no seu país. Com relação à Covid-19, ele deixa muito claro que o governo federal não teve autonomia suficiente para poder resolver todas as questões que o governo poderia fazer. O que foi possível fazer foi feito. Com relação à economia, com relação à saúde, principalmente, no caso da economia, o auxílio emergencial. No caso da saúde, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou a cargo dos estados, né, e dos municípios tomarem todas as decisões de isolamento. Isso aí ele deixa bem claro no seu pronunciamento. No geral, ele, enquanto um chefe de Estado, ele cumpriu o papel dele, de certa forma, de trazer à tona, sobretudo, os pontos mais positivos de sua gestão. Onde é que ele desliza, né? Onde é que ele, de certa forma, peca por conta do excesso? Essa é a leitura que eu faço. Quando ele fala, por exemplo, com relação ao desmatamento na Amazônia. Ele foi muito infeliz nesse ponto, porque dizer que desmatamento é culpa de índio e culpa de caboclo é algo absurdo. E todo mundo que acompanha sabe que isso aí não tem liga e não pega muito bem, né? Então ficou muito, muito ruim. Com relação ao valor que a Amazônia tem para o mundo, né? Isso aí, que existe interesses por parte de outros países com relação às riquezas da Amazônia, isso é fato também, não deixa de ser uma verdade. Uma coisa que é importante, que precisa ser corrigida, é essa história de que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? As pessoas pensam que a Amazônia é o pulmão do mundo e, na verdade, a Amazônia não é pulmão do mundo e nunca foi pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos, mas, infelizmente, tanto é que ele toca exatamente nessa questão da poluição do lixo dos oceanos também, fala com relação à questão do tráfico de animais, com relação à Amazônia, mas enfim, nesse ponto do desmatamento ele erra e erra feio, né? E um outro ponto também é com relação à campanha de desinformação, né? E dizendo que cometeram um excesso com relação não só ao desmatamento, mas às queimadas no Pantanal. Gente, nós estamos vendo aqui a situação, né? Não tem como você ter campanha de desinformação. É perceptível isso, né? No caso, ele taxa exatamente com essa questão da desinformação, tentando amenizar o problema. Eu também entendo a parte dele, tentando amenizar o problema do Pantanal, para que realmente não venda uma imagem negativa do nosso país, considerando que nós temos aí commodities importantes e existem países que são altamente competitivos dentro desse mercado de commodities no mercado internacional. Enfim, no geral, o discurso, a meu ver, foi um discurso relativamente bom, falou algumas verdades e cometeu alguns excessos, esses excessos que eu acabei apontando para vocês aqui. É isso. Certo. Tem gente participando aqui, vamos lá com as participações, porque tem gente falando disso. Olha, bom dia, eu estou com você, professor. A Amazônia é do Brasil e não é pulmão do mundo. É o Márcio participando aqui com a gente. Tem mais gente aqui participando. Bom dia a todos. Sobre o VLT, é de dar risada. Quem deveria estar preso? Quem roubaram milhões, bilhões, na verdade, estão livres, leves e soltos. O Ademar Paiva, do centro do CPA, aí participando, falando, né, do que a gente, para quem está chegando agora, a gente falou bastante desse assunto, né, aqui a notícia bastante de frente, porque o pessoal repercutiu aí essas promessas do VLT. Enquanto isso, o VLT está aí, né, parado. Vamos aqui com mais participação. Pagamento em dia, preferia estar recebendo atrasado sem perder direito às regalias do TCE, Assembleia, Judiciário, Turma da Soja. Esses continuam as mesmas. Em alguns casos até melhoraram as regalias, disse o nosso telespectador sobre o governador Mauro Mendes.
Professor Haroldo, com Bolsonaro não é uma mãe, é uma avó. Bom, disse aqui nosso telespectador. Ele está dizendo que eu com Bolsonaro não sou uma mãe, sou uma avó. Ah, de bonzinha, né? Eu tenho que pontuar uma coisa bastante importante aqui, é o seguinte, primeiro que eu não tenho político de estimação, não tenho realmente político de estimação. Eu apenas aqui busco trazer a verdade de forma ponderada dentro de uma análise que é claro, que eu carrego na análise os meus princípios, os meus valores, né? E sem dúvida alguma, quando é para criticar, eu critico, quando não é, quando é para elogiar, eu também elogio. Aí Enfim. tem gente falando, só uma correção quanto ao que acabou de ser dito. Bolsonaro disse que a culpa era dos índios e caboclos, os focos de incêndio, não os desmatamentos. Aí o pessoal está falando que, na verdade, é uma campanha de desinformação com relação às queimadas. Basta ele fala ver exatamente o que isso. se diz país afora. O índio e o caboclo em relação às queimadas, né? a que eles nossa queimam ali, diz que as beiradas, é isso? Foi o que ele falou? Exatamente. Para poder se manter, é isso? Exatamente. O telespectadora fez só a correção, que eu acho Isso, que você falou eu falei desmatamento. desmatamento com relação a queimadas, ele tem razão. O índio, foi o índio e o caboclo que tocaram fogo em mais de 3 milhões de hectares no Pantanal de Mato Grosso. Pois é, tem que se descobrir isso e tem que se montar. Com certeza não, né, Não, Lúcio? não é, Mas... com Vou certeza repetir não. o que Antero Paes de Barro já cansou de repetir, ficou rouco nesse programa aqui. Comunicação é verdade. Né? Exatamente. Comunicação é verdade. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Né? E para os críticos aí, já vou repetir de novo aqui, olha, já elogiei o presidente Bolsonaro pela ajuda que deu aos estados e municípios. Né? Muitos estados, inclusive, meteram a mão no dinheiro que era para cuidar da pandemia. Né? Já elogiei o presidente Bolsonaro pelo auxílio emergencial, porque senão a situação da população mais pobre que ficou desempregada seria bem pior do que está hoje, não é isso? Foram mais de 50 bilhões de reais por mês nesse auxílio emergencial. Agora não dá para ir lá na ONU, né? Na ONU e dizer o seguinte, que toda essa destruição, a culpa é do índio e do caboclo, né? Não pode, né? Está errado. Era melhor utilizar essa presença dele lá na Organização das Nações Unidas para algo que engrandecesse mais o país, né? Para que engrandecesse mais o país. Cobrar lá os europeus, os americanos, né? Para que contribuam mais com a preservação da Amazônia. Cobrar forte, não é isso? Tudo bem, a Amazônia é nossa, é brasileira, mas todo mundo se beneficia com isso. Todos têm benefício com isso, né? E aí, vai ficar só para o Brasil isso? Então, poderia ter sido melhor aproveitada essa presença e o discurso dele lá na Organização das Nações Unidas. Não, Lúcio, e nesse ponto, exatamente nesse ponto, tanto é que esse é um dos pontos que eu apontei como ponto negativo, é previsível, né? Esse discurso ele foi escrito, foi preparado, foi editado, preparado, porque foi em videoconferência, para apresentar justamente lá na ONU. Então, foi um erro grave aí com relação a quem redigiu isso, né? Para que o presidente pudesse dizer isso num momento importante como esse, no pronunciamento na ONU. Certo, olha, vamos com o Antônio Carlos Silva. Agora ele vai trazer para a gente os dados da Covid-19 em Mato Grosso. Vamos dar bom dia aqui para o Antônio, para a equipe dele. Oi, Antônio, bom dia. Bom dia, Nayara, Lúcio, Haroldo, e você acompanha a notícia de frente. Vamos com os dados oficiais do governo de Mato Grosso, painel epidemiológico número 198 desta terça-feira, dia 22, foi divulgado ontem, terça-feira, dia 22. Total de matogrossenses infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, lá no mês de março, 116 mil. Desse total, 96.406 pessoas se recuperaram. Desses 116 mil, 1.070 novos casos foram confirmados nesta terça-feira. Isolamento domiciliar, 15.533 pessoas.
Pacientes internados em hospitais no momento, 824. São 437 em enfermaria, que dá um total aí de ocupação de leitos de enfermaria de 30%. E 387 em UTI, que dá um total aí de taxa de ocupação em UTI de 61,19% dos leitos. Pessoas falecidas com Covid em Mato Grosso, 3.318. 21 óbitos confirmados nesta terça-feira. Lembrando que hoje, dia 23, completam 2 meses de funcionamento do centro de triagem na Arena Pantanal, onde as pessoas podem agendar o teste relativo à Covid pela internet ou presencialmente e fazer o teste gratuitamente para confirmar se é positivo ou negativo. E aí já começar o tratamento, o encaminhamento para combater a doença. Nayara, Lúcio, Haroldo, até daqui a pouco. Obrigada, viu, Antônio, pelas suas informações. Com relação à Covid-19, é importante registrar que a Rússia está dando um show, viu? A Rússia está dando um show nesse enfrentamento, soltou a primeira vacina, a vacina eficiente, já está registrando a segunda vacina com relação ao enfrentamento à Covid-19 e já lançou o remédio, olha que interessante, né? Remédio para casos leves e moderados com relação à Covid-19. Um show nessa corrida científica à Rússia. Vamos para o intervalo, então. Na volta tem mais a notícia de frente.